e a gente está aguardando a chegada do nosso entrevistado de hoje, o professor engenheiro eletricista Hermon Leal. Nós vamos falar sobre os reajustes da conta de energia e o que você pode fazer para reduzir os custos da sua conta de luz. E por aqui o nosso convidado de hoje, Hermon Leal, que é professor e engenheiro eletricista, porque nós vamos falar de um assunto que está preocupando muita gente, o preço da conta de luz. Você que está nos ouvindo aí, se assustou com o valor da sua conta de luz nos últimos meses, especialmente agora, fevereiro e março? Bom, o autônomo Alberto Lima já fez as contas comparando os valores. Ouça aí. Janeiro do ano passado eu paguei R$87. Em janeiro desse ano eu paguei R$269. Comparando ainda no mês de março do ano de 2014, eu paguei R$101. Esse ano, na conta de março, eu estou pagando R$326, mais do que o dobro de aumento. E são as mesmas coisas que tem em casa, televisão, geladeira, não mudou nada. Bom, com os valores lá em cima, o jeito mesmo é economizar, diminuir o número de lâmpadas acesas, evitar abrir muito a geladeira. São algumas ações que podem contribuir na economia da energia. Mas será que existem outros meios de pagar menos na conta de luz? Responde pra gente aí, professor Hermon. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro é preciso entender que o serviço de energia elétrica é um produto, né? Nós temos um produto e existe uma diferença no custo devido à oferta e à demanda, né? Então nós temos uma demanda fixa, mas uma oferta que foi reduzida devido à questão dos níveis dos reservatórios. Então tem sim como o consumidor se adequar, né? Existem medidas que podem ser tomadas por parte do consumidor para que ele venha está buscando usar de forma racional e reduzir um pouco esse perfil de consumo. Ele vai ter que reduzir o seu consumo residencial, uma vez que a tarifa tem aumentado e a oferta tem diminuído. O Alberto tem uma dúvida aqui, Alfredo, já eu passo para você. Vamos ouvir o que ele perguntou aqui para o nosso professor Hermon. Que a gente tem que trocar a fiação inteira, o fio compatível com os eletrodomésticos que você tem dentro de casa. A fiação velha, ela pode gastar um pouco mais do que a nova. A dúvida que fica. É uma questão de ser feita uma análise, né? É importante ser feita uma análise. Isso pode ter uma redução, sim, mas ela não impacta muito para um consumidor residencial, né? Geralmente consumidor de grande porte, indústrias e comércio, isso pode ser feito um estudo por uma pessoa especializada e talvez isso venha impactar, né? Mas não necessariamente, é uma série de medidas em conjunto que precisa ser tomada para que haja efetivamente a redução. E já dá para, Alfredo? Não, eu sempre vejo a coisa pelo lado político, né? Mas não vou entrar pelos viés, não, vou por outro. Porque se diminuiu o custo da energia em 2013, aí foi até 2014 para ganhar a eleição e etc. E depois sabia que não ia segurar e tudo mais. Mas a pergunta deixa a parte política para lá. Quase todo mundo que você conhece, que eu conheço, ou você ou eu, etc., está falando como esses dois que pagava X, né? Se o aumento em média foi 20% nacionalmente, em média, porque tem lugar que é mais alto, sei o quê, como é que a conta do José, do Pedro, do Antônio, a sua, a minha, tá vindo o dobro? Por quê? É uma pergunta bem interessante e não tem como escapar da questão política porque tem a ver com economia, né? Desde a época de 1970 nós tivemos a chamada desestatização do setor elétrico, né? Então o setor elétrico é um ramo da economia também que sofre alterações de acordo com o viés político, né? E o setor elétrico também ele está vinculado à questão de uma política econômica, né? Nós temos, por exemplo, aí, subir o preço do petróleo, muitas vezes a energia vai subir também. Se diminuiu a questão da água nos reservatórios e as usinas termoelétricas precisam atuar no sistema que é interligado e o valor do combustível está caro, vai haver um impacto na energia, certo? Agora existe uma outra questão respondendo a sua pergunta, é a questão da ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica, a agência reguladora. Ela tem as resoluções e os investimentos que são feitos em 3 áreas: geração, distribuição e transmissão de energia, eles precisam ser pagos por alguém. Quem paga isso daí são os consumidores e existe uma contrapartida do governo, né? Mas no final desse bolo, a conta é como que essa fatia vai ficar distribuída de acordo com os governos,
tá certo? Então essa fatia hoje, uma grande parcela tá vindo pros consumidores. A ANEEL tem liberado que as distribuidoras ajustem as tarifas de acordo com as resoluções e esses valores são repassados aos consumidores. Veja só, se eu entendi e tentando traduzir para os nossos ouvintes. O governo autorizou, vamos arredondar, 20%. Ok. Aí fala, opa, 20% de 100 vai dar 120, tá ok. Não, você está dizendo o seguinte, que além disso, digamos, o governo subsidiava as empresas. Distribuidoras. O governo está sem dinheiro, não está subsidiando. Aí ela, além dos 20%, vai colocar uma quirera a mais para aquilo que ela tinha de subsídio, aquilo que ela tinha de aporte. Com isso, aquele 20%, se eu estiver errado, corrija aí, vai subir para 25%, 30%, 40%. O governo falou que é 20%, mas na hora do vamos ver sobe muito mais. É isso? Existe um outro fator que foi incluído aí, que é a chamada bandeira tarifária. Sei. A questão da bandeira tarifária, a gente, por exemplo, ela está vinculada aos níveis do reservatório. Então, assim, não tem como responder diretamente se eu não tiver uma conta aqui, porque a gente tem outros itens que compõem uma conta de energia elétrica. Mas né? você concorda que o 20%, nós estamos arredondando o número, né? Sim. O 20% foi um número levado, mas se incluir bandeira tarifária, retirada de fica mais alto. Fica muito mais alto. Fica muito Por mais isso alto. que o cara disse, eu pagava 100 e agora estou pagando, sei lá. Isso é importante o ouvinte, o consumidor de energia elétrica saber. Tem dois grupos de consumo basicamente. Tem o consumidor acima de 75 mil watts, que é o consumidor industrial e comercial. Ele é do grupo A. E o grupo B é o consumidor residencial em baixa tensão. Então as tarifas são diferentes, tá? Por exemplo, o consumidor industrial ele tem um valor de tarifa modificado em horário de ponta, né? Ele tem questão de reativos, injeção de reativo, que é uma questão mais técnica. Agora a conta do residencial é mais simples. No entanto, não deixa de ser inserido valores de ICMS, valor de iluminação pública, custo de transmissão, custo de distribuição, tudo isso é composto na tarifa, além dos 20%, mais essa bandeira que entrou agora na tarifa, isso impacta sim no preço da energia elétrica. E esse aumento tá aí, professor. Então, assim, na prática, o que o consumidor deve fazer dentro de casa para conseguir baixar um pouco o custo dessa energia? Bom, ele precisa modificar o padrão de consumo, né? Mais uma vez, dando gancho na questão que o doutor falou aqui, doutor Alfredo, né? Nós fomos incentivados durante os últimos 8 anos a consumir bastante, comprar eletrodoméstico, né? O modelo econômico que foi proposto ao Brasil foi ser consumidor mesmo, comprar novos eletrodomésticos, adquirir enfim, linha branca. Linha branca, né? Então, inclusive tem até linha de financiamento para isso, né? Então o perfil de consumo foi aumentando, né? A demanda foi aumentando e a oferta estagnada porque não houve investimento, né? Só à vontade. O caso de corrupção da Petrobras e tal, perante a opinião pública, pelo desgaste da presidente, eu acho que é 1000 vezes menor do que o aumento da energia, porque ele pega todo mundo. Você tá entendendo? E a pessoa tá reclamando mesmo deste aumento da energia. Politicamente, ela no plano econômico ela tinha que fazer, porque senão quebrava o setor todo, mas politicamente foi muito ruim. Sim, então ele deve modificar o padrão de consumo de energia, dar prioridade a equipamentos com selo de qualidade, Procel e Metro, e dar preferência às tecnologias limpas, né? Com lâmpadas econômicas, as novas lâmpadas de LED, sistemas de iluminação, tá? Evitar o ar-condicionado em horário de pico, Cuiabá é quase que impossível, né? Mas dá para se fazer isso para reduzir? Quanto isso impactaria na redução? Pra gente encerrar a entrevista. Para o consumidor residencial não impacta em nada, né? Porque ele não é cobrado no horário de ponta, né? No entanto, ele ajuda a aliviar o sistema. Então é bom reduzir, tomar os banhos, né? Em horário fora de ponta, né? Quais seriam esses horários de ponta? Os horários de ponta, eles estão entre não vou te passar um valor exato, né? Mas é entre as aproximadamente 18 ou 19 até as 20, 21 horas, tá? Então nesse horário poderia se usar o ar tranquilamente, que não pesaria tanto no bolso, não, é isso? Ao contrário, não fora desse usar. horário. Fora desse horário. Exatamente, não que é o horário de ponta, exatamente. Tá certo. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas para vocês que estão nos acompanhando. Alberto, obrigada pela sua participação. Tem muitos ouvintes enviando mensagem, perguntando aqui por que Mato Grosso não investe em energia solar, já que é um estado
tão quente. A gente vai procurar fazer uma reportagem mais condensada, mais preparada para você e trazer essa resposta, tá bom? É o Carlos Costa que está enviando esta mensagem. Bom dia para você. Vamos pro nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Centro América FM.